vivo já? All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. A política deles vai chamar permanência no México. A política de imigração chama Remain Mexico. Boa tarde, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Análises Renais, o melhor programa diário de notícias. Já deixa o like, estamos ao vivo. Boa tarde, senhor Renan Santos. Boa tarde, senhor Rafael Almeida Riso, só avisando pra você que eu já recebi uma carta do governo americano me mandando de volta pra casa. Eu falei, mas eu já moro no Brasil, mas só pra garantir eles mandaram. O negócio tá assim, pesado, e eu fico até feliz porque acho que está, vamos dizer, instituído com a declaração do Trump. Naturalmente, temos que ver se ele vai levar isso à frente. O Trump é um bravateiro, ele prometeu muitas coisas, basta ver que a plataforma de campanha das eleições de 2016 foi a construção do muro, e ele só falava, the wall, we love the wall, it's such a great wall, I know how to build things and stuff. E na prática, não teve o muro lá que ele falou. Mas a remigração, que é um termo que vem sendo tratado aqui a colar na Europa e nos Estados Unidos, que é a ideia de mandar de volta para casa imigrantes, inclusive legais, ela entrou agora no vocabulário político norte-americano e eu acho que vai entrar no vocabulário político mundial. A ideia de você deportar imigrantes, eu volto a colocar, estão falando de imigrantes ilegais? Sim, mas estão falando também de imigrantes legais, inclusive saiu uma pesquisa tratando disso, é uma novidade aí, tá? É uma novidade que para muita gente soa violenta, mas meio que, vamos dizer, nos termos que as coisas estão, ela vai ser necessária. Existe muita gente que fica num limbo, existe a galera dos vistos. Eu sei que os vistos é a parte menos problemática, mas tem muita gente, por exemplo, é um exemplo do Canadá, entra com visto de estudante lá, vou estudar nessa faculdade, vou estudar nesse negócio aqui, aí já começa a trabalhar e fica numa situação meio, uma zona cinzenta, arruma um trampo aqui e fica aguardando até conseguir se tornar completamente legal. E para um indiano, você ficar numa zona cinzenta no Canadá ou ficar numa zona colorida na Índia, cara, vai pra zona cinzenta no Canadá que você tá bem melhor. É muito melhor ser um ilegal no primeiro mundo do que você viver, sei lá, em Bangladesh, por exemplo, no Paquistão. Então, no frigir dos ovos eles vão ter que fazer isso, e eu acho que isso está entrando no vocabulário político. Inclusive é um termo novo, nunca ouvi falar de remigração, mas hoje só se fala em remigração. Então o Trump colocar isso nesses termos e falar que vai tirar de lá milhões e milhões de pessoas, eu tô curioso. Eu sei que é meio que necessário, mas eu quero ver acontecer, né? Tentem imaginar o seguinte, como é que eles vão pegar essas pessoas, onde as pessoas vão ficar, como é que elas vão ser embarcadas onde, qual vai ser o aparato, os democratas e os grupos de direitos humanos não vão fazer absolutamente nada, as pessoas que vão ser alvo da remigração não vão reagir, não vão organizar uma passeata, não vão fingir que estão num gueto, estou cercado, veja só o regime, porque assim, o discurso é uma coisa, a outra coisa é como isso vai ser feito. Tem até uma história que é muito engraçada, que foi de uma eleição que houve no Rio de Janeiro, não sei se foi uma eleição para governador, que tinha acho que era uma delegada ou uma juíza, acho que a Frossar, Denise Frossar, ela falava que ela defendia a pena de morte, isso era logo no começo da redemocratização. E aí veio, quem me contou a história foi Alexandre Borges, inclusive. Aí veio, os debates eram meio estranhos naquela época, era tudo meio aberto e tal, aí tava aquele cartunista, o Jaguar, com o cigarro dele e perguntou, você é a favor da pena de morte? Ela, sim, sou. Discurso bom, né? Vamos pegar os bandidos e tal. Aí ele falou, me explica, como é que você mataria a pessoa? Seria por enforcamento? Você ia dar um tiro? E aí ele pediu no debate para ela ficar explicando como seria o ato. Ou seja, para além do discurso que é populista e que agrada, você entrar na minúcia, né? Então como é que seria? Seria um tiro na têmpora? Seria de frente? Ou você enforcaria? Você teria um sistema de forcas aí? Como é que você... E ali ela, assim, bananou toda, e aí as pessoas porque realmente quando as pessoas começam a entrar no detalhe, né? O diabo mora no detalhe, elas começam a perceber, meio complicado. Eu acho esse negócio de reimigração, por mais que seja dramático e necessário em alguns lugares, eu acho muito complicado. Muito complicado. Eles vão comprar um tipo de briga que, por mais que o eleitor queira ver, as imagens que virão aí não serão nem um pouco bonitas. Gente sendo tirada da casa, como é que vai funcionar? Polícia fichando pessoas na rua, sistemas de câmera detectando, olha ali, aquele cara tá ilegal, olha ali, aquele cara não... Prestem atenção, não é
não é fácil, mas eu também entendo que, vamos dizer, dado que é um problema que ultrapassou as raias do aceitável, eu tô falando do problema da imigração desenfreada no primeiro mundo, eles não têm meio que fazer isso sim, não tem, sabe, é do game. A segunda coisa que é bem importante pra gente colocar aqui, como é que vai ficar a questão dos países? Porque os países não são obrigados a aceitar isso. Você não é obrigado a receber, tô recebendo de volta aqui e tal. Não são. Inclusive o México é um que já tinha avisado, já no governo do López Obrador, não, eu não vou aceitar isso aqui, não vai rolar. Então como é que fica, né? A gente viu que a Inglaterra fez, eu já cheguei a comentar aqui em live, um convênio com, eu esqueci qual país da África, que é um convênio esperto, você chega para um ditador num país pequeno e fala, eu vou te dar uma grana e você vai receber os imigrantes. Né? E aí fica bom isso, né? Porque você é um imigrante, você fala, olha, você pode ir embora por bem, eu posso até te pagar, a Suécia tá fazendo isso, pega uma grana e vai embora, ou eu vou te mandar, sei lá, pro Zimbábue. Pode pegar um avião, o Zimbábue vai te receber, eles têm um hotel lá, você vai ser recebido no Zimbábue, e é isso, ou você volta pro México, pra Guatemala, pro Brasil, pra Índia e tal, ou, cara, você vai pro Zimbábue, e não é que você vai ser maltratado, você recebeu um downgrade, você estava nos Estados Unidos, você vai pro Zimbábue, aí o cara vai ter que fazer uma escola, acho que eu vou voltar pra governador Valadares, acho que vou voltar pra casa, vai ser mais ou menos essa política dele. Eu já vi muita galera do Partido Republicano discutindo isso, né, no Twitter e tal, como é que funciona essa polícia. Então, aparentemente, eles vão ter uma espécie de um sistema de países parceiros que receberiam os caras, porque os países de origem, ainda mais se forem países governados pela esquerda, eles não vão querer receber isso. Tá? Tem uma outra coisa que a gente não pode se esquecer, tá? Muitos países vivem, né? Quando muito, vamos lá, tem um percentual importante do consumo deles gerado através da grana que é enviada dos imigrantes que moram nos Estados Unidos para lá. Cara, muita gente, El Salvador, muita gente, América Central, muitos países têm, vamos dizer, a economia reforçada pelos imigrantes que ganham dinheiro nos Estados Unidos e repassam uma parte da grana para a família deles no seu país de origem. Então você tem todo um mercado disso. Gente que recebe dinheiro, famílias que vivem dos seus filhos que foram morar nos outros países e tal. E meio que você encerraria isso. Isso gera, inclusive, um problema econômico para esses países de origem dos imigrantes. Então tem tantos elementos ali para a gente colocar na mesa, né? Eu não vejo nenhum motivo para esses países da América Central, México, países da Ásia, serem bacana com o Trump nesse ponto. Nenhum motivo. Então, como vai funcionar? Eu realmente estou curioso, mas eu volto a colocar. Isso seria, ou acho que será, porque eu acho que vai ser necessário. Não vai ter como o Trump fugir muito desse assunto, eu até vou entrar um pouco nisso. Esse vai ser um dos temas centrais, não só do governo dele, mas do mundo agora nos próximos anos. Eu acho cada vez mais que a ideia do Estado liberal, universalista impessoal, ela tá quebrando, ela tá meio que ruindo, e ela vai se encaminhar para algo que muita gente vai achar que ele não será bonito, né? Os estados estão voltando a falar em estados étnicos. E aí, como é que vai funcionar isso? Né? Eu vou até colocar, é bacana, é legal nos termos, e em outros termos isso vai para caminhos até meio perigosos, né? Já rolou isso exatamente 100 anos atrás. Então, como isso vai funcionar? Também não sei, mas eu acho que os dilemas as pessoas estão começando a encarar agora. O que não dá, assim, você começa a chegar no seguinte ponto, você está em Portugal, você vai na cidade que meus avós moravam, a família do meu avô morava, tem mais indiano do que português lá. Porra, eu ia lá, tal... Tá, não é mais aquela cidade agora, tem um monte de Bangladesh, tem um... E aí? Tá, eu não quero, eles têm que voltar pra lá, sacou? Não, o cara que mora lá, os caras moraram lá, teve a Guerra da Reconquista, tal, a cidade do meu avô chamava Muna dos Besteiros. Eles eram produtores de besta e atiravam besta pra brigar lá na Reconquista com os muçulmanos. Aí agora, num prazo de 3, 4 anos... Um monte de gente veio de Bangladesh, do Paquistão, da Índia e tomaram a cidade. Aí o cara, não, acabou, não, mas eles são portugueses. Não são. Eu acho que eles têm que ir embora mesmo. Bota lá, retorna lá pra Bangladesh, é super legal. E vai ser mais ou menos isso. Eles vão ter que fazer. Inclusive, tá rodando uns cortes meus sobre Portugal, ô Riso. Sim. Talvez isso aqui vai cair lá e os caras vão ter que ficar assustados. Que sim, eu tenho família em Muna dos Besteiros. Aí, o mundo dos besteiros é muito engraçado. Que eu tô rindo aqui porque uma vez no colégio eu contei isso, né? Todo feliz na classe. Aí um cara falou, os portugueses são muito burros, né? Com certeza, como não tinha a cidade das flechas do lado, eles pegavam as bestas e não tinham que jogar flechas e jogavam a besta nos inimigos mesmo. Foda-se. Aí,
olhando isso, assim, essas são coisas que eles não têm que encarar. Eu tô muito curioso para ver como o governo Trump vai lidar com esse tema. E tem os outros, né? Eu acho que a parte woke, no concernente essa questão de minorias, gênero, blá, 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 essa é a parte mais fácil. Porque a dificuldade que ele teria, que seria, vamos dizer, redes sociais, a turma vamos dizer, do grande capital ali que fica financiando essa brincadeira toda, ela meio que mudou e o Rizzo vai botar na tela o que é sintomático, né? Bota aí. Isso é muito sintomático do que tá rolando, né? Você tá aqui, ó. Eu só não sabia o cara o indiano do Google, né? Ali tá o Musk, tá o cara do Google, tá o Bezos com a namorada dele, uma latina caliente. Tá o Zuckerberg. Eu queria comentar do Zuckerberg, ele tá com uma cara estranha, mas ele também tá... Claramente ele fica usando óculos de realidade artificial. Realidade artificial? Realidade, sei lá... Sabe aquela bagaça? Metaverso. Né, do metaverso? Então se você olhar direito, ele tá bronzeado, só que ao redor do olho tá branco. Reparou? Sim. Ele tá com uma mão, então ele deve ficar o tempo todo com aquele óculos dele lá de metaverso. Né? Então ele tá bem estranho. Mas estão eles todos reunidos no mesmo lugar. Cara... No primeiro mandato do Trump, quando ele ganhou a eleição, o que estava acontecendo ali, tá, e a partir de 2017, foi um recrudescimento das políticas de enfrentamento a fake news, e especialmente ao discurso político da direita dentro das redes. Isso foi uma tônica dessas mesmas empresas durante o primeiro governo Trump. Basta ver que, assim, a material woke, inclusive pesquisas universitárias sobre temas woke, explodiram mesmo, foi de 17 pra frente, quando o Trump estava no Salão Oval, aquilo dispara. E outra coisa que foi também sintomática, que você teve em 2020 o Black Lives Matter acontecendo. Então todo a temática woke, ela na verdade floresce muito no governo Trump 1. E não foi por causa disso, mas foi também por causa disso que o Trump perde a eleição. Eu não vejo até hoje aquilo como uma vitória do Biden, mas é uma derrota do Trump. E a virada de jogo que você passou a ter, e eu acho que o fato de realmente dessas coisas terem cruzado determinadas linhas, e a virada de jogo que você está tendo, e aí você está tendo todas essas empresas, vamos dizer, comprando tô fora do woke, nunca vi, olha,